crianças. Vamos liberar as crianças. Elas já subiram? Já foram bem adiantadas. Então vamos ficar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias em Oséias. Livro de Oséias. Que Deus me guarde para que as emoções não fluam diante desse cenário tão difícil de Israel. E eu fico muito triste de ver todo esse cenário. E ao mesmo tempo alegre, porque o Senhor está voltando. O que eu peço a Deus hoje de manhã, que a palavra que nós queremos ministrar, são vários textos, não há um texto fixo, não será uma pregação expositiva, mas será um diálogo a partir de vários textos. Ontem à noite eu fui dormir mais de meia-noite, ovelhas que foram minhas ovelhas de Caruaru, que devem estar nos assistindo ao vivo, perguntaram, pastor, o que explicar sobre isso? Eu tive que dar uma aula pelo WhatsApp, explicar o que está acontecendo. Mas, na verdade, a grande pergunta é essa. O que está acontecendo com Israel? E aí nós vamos falar um pouco sobre isso. Então vamos abrir em Oséias, Velho Testamento, profeta Oséias. Há uma profecia que a letra desse hino de Israel nos trouxe, de que depois de 2000 anos, a esperança para retornar a Sião sucedeu em 1948. E esse hino traz essa bendita esperança de que 2000 anos depois, em que os judeus foram expulsos da terra pelos romanos, no ano 70 depois de Cristo, e em 1948 eles voltaram à terra, cumpriu-se a palavra de Oséias. Oséias, capítulo de número 6. Vinde e tornemos para o Senhor, versículo 1. Porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E veja que Ele atrela a mensagem da restauração de Israel com a vinda de Cristo. Como a alva, a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada, que cedo passa. No mesmo capítulo, no versículo de número capítulo 6, capítulo 5, versículo 15, é o último versículo do 5, junto com o 6. Vamos ler? Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. E estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, 2 pontos, e aí vem a música. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou. Você pode cantar? E nos sarará, fez a ferida e a ligará, e nos revigorará, e viveremos diante dEle. Há um bálsamo em Gileade, há um médico em Gileade, vem sobre mim para curar. Jeremias diz, restaura, filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor. Amém? Você pode sentar. Primeira lição que temos que aprender aqui nesse texto é que Oséias, ele profetiza para uma época sombria em Israel. Um momento difícil de reis pagãos, apóstatas, reis de Israel, mas que estavam com comportamentos pagãos. Mas por todo o capítulo, ele traz profecias da restauração um dia do Estado de Israel. Capítulo 2 de Jeremias, Deus afirma que ele se casou com Israel, que Israel é sua esposa. Mas Israel se divorcia, adultera, traindo a Deus com outros deuses. A nação se corrompe,
nos dias de Salomão, a nação, após a sua morte, a nação vai ser dividida. As duas nações divididas já conhecemos, elas estão expressas na sua Bíblia. No final, nós temos mapas da Bíblia e você vai ter o Reino do Norte, 10 tribos, dividido em relação ao Reino do Sul, com 2 tribos, Judá e Jerusalém. Nos dias de Davi, quando o reinado foi estabelecido, Salomão ainda não era nascido e nem mesmo governava, já era nascido, mas não tinha governado ainda. Deus dá a promessa a Davi de que Deus deixaria uma lâmpada acesa em Jerusalém. Deus afirma para Davi que a nação se apostataria, que os reis iriam tomar caminhos que não eram os caminhos de Deus. Mas Deus vai afirmar por boca de Davi no Salmo 89 e em 2 Samuel capítulo 7, uma das promessas que ratificam ali a aliança davídica. Não é à toa que a bandeira de Israel tem a estrela de Davi. Davi recebeu uma palavra de Deus, um juramento, que ainda que a sua descendência se corrompesse, Deus traria uma lâmpada acesa em Jerusalém. Ou seja, haveria tempos sombrios, haveria tempos de escuridão, haveria tempos de apostasia, onde reis como Manassés, que foi um dos piores reis, que sacrificou crianças vivas a Moloque, e levou a nação inteira à apostasia. Deus prometeu que um dia viria e traria o seu descendente. Manassés, por exemplo, teve um filho chamado Amon. Amon teve um filho chamado Josias, e Josias começou a governar com 8 anos de idade. Se você olhar para o governo de Josias, ele governou 31 anos, parecia que aquele menino Josias era a lâmpada acesa em Jerusalém. A nação de Judá vinha se corrompendo, fazendo atrocidades, e a nação começa a se comportar semelhante a um paganismo. Depravado, promíscuo, sem mais a palavra de Deus. E aquele menino Josias, quando se levanta, alguns olharam para ele e pensaram, é ele? Mas não era o Messias. Depois de Josias, vieram outros reis, até chegar o último rei, Zedequias. Foi na época de Jeremias. Jeremias foi contemporâneo de Abacuque, contemporâneo de Sofonias. Esses 3 profetas profetizaram de que um dia a nação da Babilônia atacaria Jerusalém. Jerusalém foi atacada no ano 586 a.C. Foi o último ataque do Império da Assíria. Foram 3 invasões. A última, Jerusalém foi quase totalmente destruída. O templo foi destruído. Os judeus foram levados cativos para a Babilônia. Lá eles ficaram 70 anos. Oséias vai afirmar agora desse cativeiro, que agora não é um cativeiro de 2000 anos, de 70 anos, na verdade, é uma diáspora de 2000 anos. Ele não está se referindo ao cativeiro babilônico. Ele afirma que eles ficariam 2 dias, versículo 2, depois de 2 dias. Se vocês leram a letra do hino? Depois de 2000 anos. Vamos voltar a nossa esperança para a terra de Sião, Eretz Sion, Yerushalai, a terra de Sião, a terra de Jerusalém. Mas isso, quando eles estavam em Babilônia, Jeremias capítulo 29 profetizou que eles ficariam em Babilônia 70 anos e depois eles voltariam. Eles voltaram para a terra. A terra era de Israel, Deus entregou a terra a Israel. É muito bom lembrar que os gregos criaram lá na Idade Antiga as cidades-estados. Nos dias de Abraão, quando ele entra na terra, não havia um estado organizado. Não havia um território onde aqueles que habitavam ali eram dono de toda a terra. Eles não eram donos de toda a terra, eles eram povos nômades que tomavam conta de territórios, pequenos territórios, cidades. Mas Deus disse para Abraão, vai para a terra de Canaã,
Eu vou tirar todos os adversários daquela terra, e aqui nesta terra vocês vão estabelecer o templo, a minha casa, e aqui será, desta terra sairá a minha palavra de Sião e de Jerusalém para todas as nações da terra. Nós sabemos que quem entrou na terra foi Josué. Moisés e aquela geração que saiu do deserto não possuíram a terra. Quem possuiu a terra foi Josué. Mas quando Josué entrou na terra, nem todas as tribos expulsaram os adversários. Nem todas as tribos expulsaram os inimigos. Por isso que Josué capítulo 24, os evangélicos sabem de cor. Eu vou só começar e vocês terminam. Quanto a mim, eu e a minha casa. Quanto a mim, eu e a minha casa. Por que quanto a mim? Porque quanto às outras tribos, muitas delas não expulsaram os adversários. Ali estavam morando e habitavam heteus, jebuseus, gigazeus, amorreus, filisteus. Todos eles eram chamados, no geral, cananeus. Porque os cananeus eram o quê? Uma simbologia para dizer, estão todos na terra de Canaã. Mas não havia um estado organizado do norte, de Dan até Berseba. Essa linha geográfica, essa linha de limites, de fronteiras, é Deus quem vai estabelecer no livro de Josué. Deus ama a geografia. Deus diz lá no livro da Torá que é de Dan, para Josué, de Dan até Berseba. Mas nem Josué conseguiu delimitar as terras, nem o livro de Juízes conseguiu delimitar a terra, porque Juízes foi o período mais sombrio, cada um fazia o que queria. Os governantes estavam ali, Deus levantou alguns juízes como Sansão, como Débora, né? E tantos outros, mas cada um estava defendendo sua tribo. Não havia uma nação organizada. Eles estão na terra, mas os inimigos estão na terra. E quando Davi assume o reinado, ele foi o primeiro monarca e único que estabeleceu os limites geográficos, não que ele queria, mas que Deus estabeleceu lá em Josué, dizendo, é de Dan até Berseba. É do Mar Morto até o Mar Mediterrâneo. Todo limite geográfico, quem vai estabelecer é Davi. Não é à toa que Israel tem a bandeira, a estrela de Davi, porque foi aquele rei monarca que há mais de 3.000 anos atrás entrou em Jerusalém, conquistou o Monte Sião. Monte Sião é uma palavra, é um lugar físico que existe em Israel, onde estava o cenáculo, onde Jesus fez a ceia com os apóstolos ali naquela região, e é uma parte muito bonita de Israel para se visitar. E a palavra Sião se tornou sinônima da palavra Jerusalém. Mas o que ninguém sabia e não esperava, depois que os judeus voltaram de Babilônia, 70 anos, eles foram para a Babilônia, alguns ficaram, outros voltaram. Eles precisavam voltar. Eles precisavam voltar, e quem volta será Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, Malaquias, e eles reconstroem a cidade. Eles reconstroem o templo. Eles reconstroem os muros nos dias de Neemias, e mesmo levantando os muros, Daniel capítulo 9, nas 70 semanas de Daniel, já havia dito lá atrás, 450 anos antes, não 450 anos antes, mas 150 anos antes, ele já havia dito que os muros seriam restaurados em tempos angustiantes. Os inimigos, o livro de Neemias vai nos mostrar que os inimigos estavam ali, Tobias, Sambalate e tantos outros, não queriam a restauração dos muros da cidade. Não queria a cidade ali presente. Depois desse momento tão histórico, dos dias de Neemias e Malaquias, trava-se um período chamado 400 anos de silêncio profético. De Malaquias a João Batista, ninguém ouviu mais a palavra do Senhor escrita e proferida. Mas Deus havia dito a Davi que os tempos seriam sombrios. Deus havia dito a Daniel, se você ler o capítulo 10,
11 de Daniel, você vai passar mal. Porque ele vai mostrar que virá um carneiro com 2 chifres. O carneiro com 2 chifres, no capítulo 7 de Daniel, é o Império Medo-Persa. E ele explica no capítulo 7, um carneiro é a Média, outro carneiro é a Pérsia. E de repente Daniel tem uma visão de um bode com um único chifre. Aí você pergunta, meu Deus, que bode é esse na Bíblia? Quando você vai estudar, calma, respire fundo. E ele diz, e o bode com um único chifre é a Grécia. Só que aquele único chifre, ele estava se referindo ao grande imperador Alexandre o Grande. Que já falamos nele aqui, ele morreu com 33 anos de idade, a idade que Cristo morreu. Há um livreto da Nazareno que um pastor americano fez, e o nome do livreto é Um Nazareno Sem Igual. Acho que tem 50 páginas o livro. Eu gosto de dar para gente muito metida intelectual. Porque eu leio, porque esse livro vai falar dos grandes impérios. Ele diz, Alexandre o Grande, ele conquistou o mundo inteiro grego, não tinha Império Romano ainda, o mundo grego ocidental, ele conquistou. E diz a história que ele nem colocou os pés em muitos lugares. Os povos, antes dele chegar lá, já se rendiam a Alexandre o Grande. Mas o livreto do Nazareno Sem Igual diz que ele morreu com 33. E antes de morrer, muitos povos se curvaram a ele. E parou por aí, porque morreu. Mas que o nosso Senhor ressuscitou com 33 anos de idade. E até hoje, povos de toda a terra, de todas as nações, de todos os continentes, continuam e continuarão a se render ao senhorio de Cristo. Porque dele é a honra, a glória, o louvor, a majestade, o império. E todos os reinos deste mundo pertencerão e serão entregues ao senhorio de Jesus Cristo. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Os impérios passam. Os impérios passam. Os governantes vão passar, Brasília, vão passar. Mas o reino de Cristo permanece eternamente. Agora os judeus voltaram para a terra, mas Daniel profetizou no capítulo 11 que o Império Medo-Persa seria destruído pelo Império Grego, que o Império Grego seria assolapado depois a morte de Alexandre. O Império foi dividido em 4 pedaços, apenas 2 se destacaram, os Ptolomeus e os Seleucidas. E essa briga de Ptolomeus e Seleucidas no norte e no sul, na Síria e no Egito, e a salsicha do hot dog é Israel, dentro do território. Em cima se correu o bicho pega, é a Síria. Embaixo se correu o bicho pega, é o Egito. As 2 fatias do pão e a salsicha do hot dog é Israel. E todo o capítulo 11, quando você lê Daniel 11, depois você me diga, me dá um feedback. Respire fundo, leia o texto, é o maior capítulo de Daniel, você vai dizer, eu não estou entendendo nada. Você já disse isso? Eu também já disse. Não entendi nada, pastor. E não entende mesmo. Você tem que pegar o livro de história para entender que ele está falando das guerras dos Seleucidas e das guerras dos Ptolomeus disputando a terra de Israel. E foi naquele período que Daniel profetizou no capítulo 10, 11, que tudo isso aconteceria em tempos difíceis. Ele estava se referindo que isso ia acontecer no 4º, no 3º, no 2º e no 1º século antes de Cristo. Agora, você está pensando aí, porque eu fico falando essas coisas, eu fico olhando para o semblante de alguns. Alguns estão assim, estressados. Eu não estou entendendo nada, mas vai entender. Você precisa entender. Você precisa entender que essas coisas estão registradas porque a fúria de Satanás é impedir a vinda do Messias, impedir a chegada do Messias. E se Israel não voltasse para a terra de Sião, para a terra de Jerusalém, Maria e José não teriam o menino Jesus. A profecia tinha que se cumprir. Satanás não sabe o futuro, mas ele entende as palavras proféticas e ele deve perceber que nas regiões celestiais, quando algo de Deus está para acontecer, inclusive na sua vida, ele vai tentar impedir e frustrar. Daniel capítulo 11 e capítulo 12, eu tenho vontade de voar às vezes, diz que os dias seriam angustiantes, seriam dias maus, difíceis. Mas ele estava se referindo 2 vezes
antes da primeira vinda e antes da segunda vinda. Daniel disse, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas, mas não foi fácil. Daqui a pouco, em dezembro, os judeus vão celebrar uma festa chamada Hanukkah. Jesus celebrou essa festa no capítulo 9 do Evangelho de João. Hanukkah é a festa das luzes. Luzes, porque o templo ficou sem azeite. Durante 8 dias não tinha azeite. E foi nesse período dos Ptolomeus e dos Seleucidas, num período em que uma dinastia chamada Antíoco Epifânio era uma figura de anticristo. Lá no ano 164, 165 antes de Cristo, esse homem pegou um porco e matou no templo de Jerusalém e colocou no altar. E quem sabe, porco para o judeu é um animal imundo. Além disso, nesse período, lá na Bíblia Católica, no Velho Testamento, você vai encontrar 2 livros chamados Macabeus, livro 1 e livro 2. É a Guerra dos Macabeus. Macabeus é martelo. Era uma família de sacerdote. Por isso que Deus tem que pegar, muitas vezes, até hoje, famílias arretadas. Ninguém nem sabe o que é arretado. Só a irmã Darcy, que é lagoana, igual eu também. Sabe arretado? Aqui vocês usam arretado? Nordeste é arretado. Ou seja, eram famílias quase no estilo de Lampião convertido. Eram famílias que disseram, não adianta, vocês não vão invadir o templo, vocês não vão invadir a cidade é nossa e o templo de Deus não será destruído. E eles resistiram. E esse rei, houve várias guerras macabeias contra os macabeus, dos macabeus contra os Ptolomeus, contra os Seleucidas. E eles ganharam, como nós cantamos hoje, Jeová Jireh nunca perdeu batalhas. Foram dias difíceis. E eles restauraram o templo, restauraram a casa de Deus, restauraram os móveis, tiraram das mãos do Antíoco Epifânio e tomaram o templo de volta. Quando chegaram no templo, eles sabiam na profecia lá de Deuteronômio que o fogo não pode se apagar. Lá em Levítico, o fogo tem que estar aceso no templo. O azeite tinha que ter no candelabro, mas não tinha mais azeite. Até trazer azeite de volta, eles tinham que prensar as azeitonas. Levaria tempo. Hoje em dia tudo é muito rápido. Você vai no mercado, está faltando azeitona na cozinha, já pede para o marido, traz azeitona, ou já compra no iFood e já manda entregar no Uber. E a azeitona já chegou, mas não era assim. Aí o azeite, quando chega, eles ficam surpresos, porque durante 8 dias, sem azeite, o azeite que estava lá, a lamparina funcionou, o azeite, o candelabro, por 8 dias. E é por isso que na festa de Hanukkah, os judeus têm um candelabro de 9 castiçais, para lembrar que aqueles dias foram dias sombrios, dias escuros, mas a lâmpada ficou acesa em Jerusalém. Nesse período passou Antíoco Epifânio e no ano 63 a.C., o Império Romano começou a se alastrar. Começou como república, tornou-se monarquia e depois começou como monarquia, veio para a república e depois foi para o império. No ano 63 antes de Cristo, faça as contas, anota aí no seu apontamento, 63 a.C., Roma invadiu a Judéia e disse, essa terra de Judá é nossa, é uma colônia romana. Agora faça as contas. Roma conquistou a Judéia, quando Jesus nasceu, aquela província era uma província romana, e eu pergunto, que ano foi que Israel voltou a ser nação? Que ano foi, vou falar de novo, que alguns estão pensando no almoço, se é frango, se é galinha, se é lasanha, eu não sei, mas eu quero chamar a atenção, que ano foi que Israel voltou a ser nação? 1948. Soma lá 48 com 63 a.C. Eles voltaram a ser nação. Depois de 2000 anos. Oséias acabou de dizer para nós, depois de 2 dias, ele nos revigorará. Depois de 2 dias, ele nos levantará.
depois de 2 dias, e ao terceiro dia nós viveremos diante dele. É o terceiro milênio, porque um dia para Deus são 1000 anos. E o que é que eles fizeram nesses 2000 anos? Porque no ano 63, Roma invadiu a terra, deu autonomia religiosa, mas eles não tinham autonomia política. É só lembrar que quando Jesus foi julgado, quem julgou ele foi Pilatos e Herodes, que lavaram as mãos, mas Pilatos e Herodes são autoridades romanas. Então eles estão na terra, mas eles não têm domínio sobre a terra. No ano 70 depois de Cristo, estão lembrados que Jesus falou em Mateus 24? Pastor, o que é que está em Mateus 24? É mais fácil perguntar com quem o São Paulo vai jogar. Em Mateus 24 está escrito que Jesus disse que o templo vai ser destruído. Não vai ficar pedra sobre pedra. Em Mateus 24 que ele diz que os dias serão difíceis, serão angustiantes para Jerusalém, e essa profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. O general Tito com seu exército romano invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém. Os judeus nunca mais voltaram. Eles só voltaram em 1948. Quando eles voltaram para a terra em 1948, faça o cálculo, 1948 mais 63, dá 2000 e alguns anos, pouquíssimos anos. 2 dias. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O que o mundo inteiro está assistindo, o que os jornais internacionais não vão dizer, mas a gente precisa saber, é que tudo que os inimigos querem de Israel é que os judeus saiam da terra e apague do mapa mundi o nome da terra de Israel. Agora, o que isso tem a ver com a sua vida? O que o inferno quer é que você saia da igreja. O que o inferno quer é que você abra mão dos dons e talentos. O que o inferno quer é que você abdique da sua posição. O que o inferno quer é que pastores e crentes em Jesus apostatem da fé e saiam da sua posição espiritual em Cristo. É isso que ele quer. E ele vai atacando. E agora o Hamas está aqui no sul, na faixa de Gaza. No norte, lá onde é o Líbano hoje, tem um outro grupo perigoso chamado Hezbollah. E hoje de manhã eu vi no Instagram que mais 2 grupos terroristas que estão em Israel já fizeram aliança com Hamas para atacar Israel. Qual é a ideia desses povos? O que o pastor Felipe leu, se você prestou atenção, eu por mim, se o culto terminasse na leitura daquela palavra, eu já ia embora para casa edificado. Abra sua Bíblia no Salmo 83. O Salmo 83 é um salmo de Asaf. O Salmo 83 é uma oração imprecatória, que eu tenho medo de orar estes salmos, mas no meu quarto eu oro, viu, escondido. Eu não gosto de orar de púlpito não, porque tem crente que nem entende e hoje esse politicamente correto vai nos prender e tentar nos calar. Mas é aquela oração que mais ou menos o Davi dizia, Senhor, quebra-lhe os dentes. Pensou o pastor Fernando orar assim? Senhor, quebra os dentes. Senhor, faz isso. Mas no meu quarto, no meu privado, eu oro. Está chegando a hora, a gente tem que orar assim. E nós não temos que... A nossa luta não é contra pessoas, é contra as potestades. Eu sou dentista. Alguém perguntou se eu exerço? Exerço. Eu extraio os dentes dos demônios sem anestesia. Preferência os caninos. Tchá! Bem rápido, sem nenhuma anestesia. E nós temos que entrar em guerra, e nós estamos vivendo essa guerra. O que é que o Hamas quer? Não quer Israel, não quer a existência de Israel. O que é que o diabo quer? Que a igreja esfrie, que a igreja apostate, que você deixe de congregar, que você deixe de servir, que aos poucos você venha esfriando, 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 e quando menos você esperar, a grande tribulação chegará, e quem não estiver firme na rocha, ficará boquiaberto e estupefato do juízo de Deus e do dia do Senhor que virá, porque se não tivermos fundamento, Malaquias capítulo 3 disse, quem suportará
o dia da vinda do Senhor, quando Ele vier. Nesse exato momento, enquanto estamos aqui, a Fernanda Brum, a Gabriela, ela que eu não esqueci o sobrenome dela, a Gabriela Rocha e tantas outras, Mariana Valadão, estão trancados nos hotéis em Israel. Avião nenhum pode sair. E eles estão cantando, eles estão louvando, eles estão adorando a Deus dentro dos hotéis, porque nenhum avião vai sair do aeroporto Ben Gurion lá de Tel Aviv. Porque um míssil pode atacar e derrubar a aeronave e matar a todos. Agora imagine quando isso acontecer em proporções globais. Imagina quando tudo isso acontecer e a internet do planeta for desligada e não existir comunicação, porque a gente está sabendo tudo isso hoje graças à internet. Imagina quando o caos econômico, a bolsa de valores despencar no mundo inteiro e a crise global e o efeito dominó e é o mundo entrando em perplexidade. Jesus disse no sermão escatológico de Mateus 24 que os dias seriam tão difíceis que se não fosse por amor aos eleitos, Ele teria que abreviar os dias e o amor esfriaria e acabaria. E muita gente ainda está nessa onda. Eu não sou amado pela igreja. Eu não sou amado. Você é amado por Deus e ponto final. Vamos logo fazer um tratamento com Freud de Cristo, o convertido, e acabar com isso. Porque quando vier guerra não tem nada de amor, de beijinho e de abraço. Amor não é sentimento, não é essa coisinha de autocomiseração. Eu não sou amada, você está perdendo tempo de não se preparar para a vinda do Senhor. E quando Ele vier, você não vai ter tempo nem de dizer que não é amado. Eu sou amada, agora é tarde, Inês é morta. Tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para avançar. E a igreja está vivendo como uma bêbada, embriagada, insensata, sem discernimento. Estamos perdendo tempo, estamos brincando de igreja, quando na verdade o que está acontecendo com Israel, toda a verdade é paralela. O que acontece no Israel físico repercute espiritualmente no Israel espiritual. Se Hamas quer destruir Israel, apagar o Israel do mapa e tirar o povo judeu da terra de Israel, Satanás quer tirar você da igreja. Satanás quer que você esfrie. Satanás quer que você apostate. Satanás quer que você se acomode. Satanás quer que você faça concessão com os inimigos e deixe os inimigos morarem aqui. Eu sou de Jesus, mas eu tenho uma mágoa. Eu não gosto do pastor Fernando. Eu não gosto da Fátima, eu não gosto, isso e aquilo, e a mágoa, e a raiva, a amargura, e a vingança, e o ódio, e o inimigo lá dentro. Estamos perdendo tempo. E você não é você, estou falando você no geral, eu até me incluo. E nós podemos correr o risco de chegar à igreja de Laodiceia e Jesus disse, tu não sabes que tu és uma coitada, cega, pobre, miserável e nua. Estou com raiva de ninguém, é do diabo. Que cega as pessoas, que escraviza as pessoas, que oprime as pessoas, que impede as pessoas de avançarem o reino de Deus. Como o pastor Felipe pregou, eu quase que ele ia pregar no texto, no Salmo 83. O que é que o diabo quer fazer com Israel? Que os judeus saiam da terra de Israel. Eles não vão sair. Sabe por quê? Porque Jeremias 31 diz, Deus falou, eu juro que enquanto existirem sol, lua, estrelas, movimento de rotação, movimento de translação, as estações do ano, enquanto essas leis naturais existirem, Israel permanecerá para sempre. Por um acaso as leis da natureza foram quebradas, movimento de rotação, translação, primavera, outono, inverno, verão, as estações não foram quebradas. E nós continuamos vendo o sol, a lua e as estrelas. Eu quero dizer que Israel não vai ser apagado do mapa nevermore. Nunca mais será apagado e nunca mais serão arrancados da terra, porque Amós profetizou, eu os plantarei na terra e jamais vocês serão removidos desta terra.
Por isso que eu falei que não tem pregação expositiva hoje. Eu vou andar nos textos. Vamos para o Salmo 83. Eu li esse texto, já conheço esse texto, mas quando eu vi a guerra do Hamas contra Israel, irmãos, eles se aproveitaram do momento vulnerável. Sexta-feira eu estava na internet, o pastor Felipe mandou para mim o link lá do Muro das Lamentações ao vivo. Eu entrei ao vivo e comecei a ver os judeus com a Torá, dançando, celebrando, cantando. Era o dia da alegria da lei. Até Jesus participou da festa em João 7,37. O último dia, o grande dia da festa, Jesus estava lá e ele disse: olha, quem tem sede, vem a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Era o último dia da festa, havia uma procissão, havia um ritual que eles faziam como sombras. Mas Jesus quis dizer: vocês não precisam nada disso, porque o autor da festa sou eu, a água viva sou eu, o altar sou eu, o tanque de Betesda sou eu. Só que eles não enxergaram. Mas os judeus estavam lá essa semana, e foi no dia em que a cidade estava num feriado, Esmirrat Torá, próximo ao pôr do sol, que o Hamas atacou Israel. Na hora, eu voltei o meu imaginário para 1967, a célebre guerra do Yom Kippur. Por que Yom Kippur? Porque é o dia mais sagrado. Eu falei domingo passado, é o feriado mais sagrado, é o dia mais sagrado para os judeus. E aí, as fronteiras, os hospitais, os aeroportos, os portos, eles deixaram tudo fechado no dia do Yom Kippur, lá na guerra de 67. E foi o dia em que o Egito, olha só, o Egito, a Jordânia, o Líbano, a Síria, a Arábia Saudita, fizeram alianças e atacaram Israel via espacial, via aérea e via terrestre, na terra de Israel em 67. Miraculosamente. Miraculosamente. O irmão que está nos assistindo agora lá de ar, serviu o exército muitos anos, ele tem amigos que trabalharam no exército, que foram para a guerra de Israel, e eles disseram que os soldados israelenses em 67 disseram que eles viram aeronaves destruindo os adversários de Israel, que não eram aeronaves de Israel. É que foi cantado aqui que Jeová Jireh continua provendo e dando batalhas ganhas para nós. Amém, queridos? Quem foi que levou aqueles aviões que os soldados disseram, mas eles estão defendendo nós? Mas quem são? Que importa? O Senhor está nos dando o livramento. Ou vocês esqueceram que Deus mandou um anjo lá para destruir o grande imperador general lá da Síria, a Síria, que com um anjo ele matou 185 mil soldados da Síria. O guarda de Israel está aqui, te protegendo, te guardando e vai guardar Israel. Vamos para o Salmo 83. Qual é a visão de Satanás? Qual é a visão do império de Satanás, da igreja, contra o povo de Deus? Desestabilizar-nos. Salmo 83 diz: ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Imagina, ele está achando que Deus está inativo. A gente também fala isso. Não fala mal do salmista, não, de Asaf, porque também você às vezes faz isso. Ó Deus, por que o Senhor se esqueceu de mim? Ó Deus, por que o Senhor permite essa doença? Ó Deus, por que a minha mãe está doente? Ó Deus, por que o meu pai está doente? Isso não é pergunta que se faça, mas Deus sabe, Ele escuta, Ele diz assim, um dia você vai entender. O Senhor está inativo, imagina se Deus é inativo. Aí Ele diz, os teus inimigos se alvoroçam, os que te odeiam levantam a cabeça, tratam astutamente contra o teu povo, aí sim, tramam, e os conspiram contra os teus protegidos. Agora, olha o que ele diz, gente, isso parece que é a manchete do jornal. Eu não posso nem dizer o nome do jornal, porque não tem mais jornal no Brasil. Acabou. É a imprensa consórcio carcomida que não tem mais o que fazer. Só conta mentira. A gente está vendo aí os escândalos acontecendo no governo atual. Eles não falam nada. Nada. E eu fico furioso com crentes que, além de estarem ausentes das igrejas, só assistem uma emissora de TV. Tenho vontade, na hora vem a veia profética, de detonar a televisão da casa do irmão. Meter nem sei, um tiro, que Deus me perdoe.
Como é que você assiste uma coisa dessa? Não, queridos, a igreja está muito distraída. Vocês viram essa semana o Ministério da Saúde? Ontem eu ouvi a ministra da Saúde pedindo perdão. Eu gostei do Alexandre Garcia, jornalista, falou, eu assisti em uma sessão, ali no Ministério da Saúde, ele falou, eu acho que deve ser um tratamento de proctologia. Tratamento de proctologia. Tem gente, aí eu fui falar para uma pessoa, eu não sei o que é proctologia. Intestino grosso, ânus. A pessoa não sabe. Tem que falar em miúdos. Porque a linguagem neutra está deixando as pessoas com a cabecinha vazia. Não sabe o significado das palavras. O Alexandre Garcia falou, não, eu entendi. É uma sessão de proctologia para fazer tratamento retal. Ótimo, boa resposta. Quem faz o que quer, vai ter que ouvir o que não quer. E essa sociedade e uma parte da igreja parece que nada está acontecendo, está tudo normal. Isso é um péssimo sinal para a igreja. Você está apostatando da fé e está arriscado a ficar como aquelas 5 virgens, missionário Vilela, sem azeite. Porque só das 10, só 5 tinha azeite. Qual é a frase que os inimigos estão dizendo? Verso 4. Vamos ler juntos? Dizem. Eles dizem, 2 pontos. Olha o que o diabo está dizendo. As nações inimigas de Israel. Leiam. Dizem, vinde, vamos, risquemo-los de entre as nações. Qual é a ideia? Risque Israel do mapa. Essa é a frase do Hamas. Essa é a frase em que 2 deputados aqui do Brasil, que agora querem ser candidatos a prefeito, foram lá, alguns anos atrás, em Israel, se aliaram ao Hamas e disse que nós somos a favor do Hamas, porque nós queremos destruir Israel do mapa. São candidatos no próximo ano a prefeitos. Você vai votar num candidato como esse? E o grande problema são as ideologias. Ontem o nosso presidente atual disse que ficou revoltado com o que o Hamas fez. Pelo menos, não é? Mas quando ele visitou Israel, um guia turístico me disse, o seu presidente, na época, em 2008, 2009, quando governava, esteve aqui, disse que não existe holocausto. Nunca existiu holocausto. Que ele se recusava a entrar no Museu do Holocausto e ele foi visitar o túmulo do Yasser Arafat. Uma vergonha, porque foi um guia judeu que falou para mim. E toda essa tentativa hoje, no versículo 4, nós estamos vendo em pleno século 21. Não haja mais memória, leiam a parte B do versículo 4, leiam. Não haja mais memória do nome de Israel. É o que eles querem, sumir Israel do mapa. Mas tem uma lição que aprendemos com Israel como igreja. Eles são perseverantes. Ontem eu vi no Instagram um homem, cidadão civil da Palestina. Não era do Hamas, era da Palestina. Ele entrou num ônibus público e não deixou os judeus ortodoxos entrarem no ônibus. O judeu ortodoxo de Bárbara, e um falava hebraico, o outro falava árabe, e foi uma briga de foice. Eu achei bonitinho que o judeu falou, eu fiz a tradução na minha língua, eu vou entrar. E ele entrou. Aí e sentou-se e mandou todo mundo entrar. Eles venham todos vocês aqui para o ônibus. Até a hora que o homem lá, palestino, perdeu o volume de voz e todo mundo começou a entrar no ônibus. Ele disse que você não entra aqui, você não vai entrar aqui. Vocês ouviram essa frase? Quando Jesus foi entrar em Jerusalém, Davi foi entrar em Jerusalém, os inimigos disseram, aqui você não entra. Mas se fosse Davi nos dias de hoje, ele dizia, eu já entrei, meu filho, pretérito perfeito, eu já entrei. Não vou entrar, que é isso? Eu já entrei. E Davi entrou. O que é que o inimigo quer, queridos, com você e eu? Levar-nos à apostasia. Tirar-nos da igreja local. Tirar-nos de congregar-nos. Os tempos que estão chegando, queridos, vão ser dias difíceis. E vejam que eles tramam concordemente. Versículo 5. Pois tramam concordemente
e firma uma aliança contra ti. Em outras palavras, a guerra não é contra Israel, a guerra é contra o Deus de Israel. Vocês se esqueceram, eu achei bonitinho que a Duda, a filha do Leandro, eu falei num domingo com ela e a família sobre uma dúvida que ela tinha de Apocalipse. Sobre pré, mid, pós, tal. E eu achei bonitinho que ontem nos jovens ela disse, pastor, eu estou lendo o livro. Eu falei, nossa, está lendo aquele livro? É um livro de teologia. E é difícil de entender. Eu já mandei a gente a ler aquele livro e falou assim, pastor, piorou a minha cabeça, não entendi nada. Ela já entendeu. E ela pegou o capítulo 13 de Apocalipse, o capítulo 12, pegou o capítulo 20 e entendeu que quando Satanás foi preso lá em Apocalipse 20, não é que ele vai ser preso no futuro, porque Satanás não fica preso, ele é espírito. Mas o que o texto quer dizer que Satanás foi paralisado em sua ação. Desde a morte de Jesus na cruz, ele não consegue tocar nos eleitos. E ele está amarrado. Mas o Apocalipse 12 é a mesma coisa do capítulo 20, porque o capítulo 12 fala de uma mulher com 12 estrelas na cabeça, e essa mulher é o povo de Deus, nem é Israel, nem a igreja. É Israel e igreja, são um só, o povo de Deus. Mas dá uma olhadinha, quem o dragão vai perseguir? Ele vai perseguir a mulher, aparentemente, mas o ódio dele não é contra a mulher. O ódio dele é contra o filho que a mulher vai dar à luz. Aí você é romanismo, da igreja romana, se você estudar, você vai passar mal. Tem que tomar engolve. Porque eles vão dizer, não, a mulher é Maria. Tem nada a ver com Maria. E diz que aquela mulher começou a ser perseguida porque o filho varão nasceu, é Jesus, que subiu aos céus. E quando ele subiu aos céus, o dragão pelejou contra Miguel. Eu estou percebendo que tem gente que não está entendendo mais nada. O dragão é Satanás que vai lutar contra Miguel. E aquela batalha se travou desde o dia que Jesus ressuscitou. E até hoje é uma guerra tremenda para ganhar uma alma para Jesus. O diabo faz de tudo para impedir que essa pessoa chegue à igreja. E a guerra é essa, e Satanás olha para o relógio, Apocalipse 12 diz, e sabendo que pouco tempo lhe resta, ele é atirado à terra sobre os homens, para bombardear os homens, para que os homens se rebelem contra Deus e não façam parte dos eleitos. Os irmãos estão entendendo? A batalha de Apocalipse 12 não é uma sequência até o capítulo 20. O capítulo 20 já se cumpriu. O capítulo 20 só vai mostrar que depois que Jesus morreu, o reino dele foi estabelecido no coração dos homens. 1 milênio para dizer que é um reino eterno, um reino para sempre. Esse reino já está aqui. Jesus disse, o meu reino não vem com aparência exterior, o meu reino começa dentro de vós. Mas agora nós vamos ver as alianças dos inimigos. Olha só quantos inimigos vão se levantar. Versículo 6. Olha quem vai fazer aliança. As tendas de Edom, Jordânia. Os ismaelitas, os árabes. Moabe, também ali próximo à terra da Jordânia. Os agarenos, Gebal, Amon, Amaleque. Amaleque nem se fala. Filístia, são os filisteus lá de Sansão, de Golias. Com os habitantes de Tiro. Tiro é na cidade onde hoje é o Líbano, onde está o Hezbollah. E também a Síria se alia com eles e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. Aí ele faz uma oração que a gente só vai fazer no quarto escondidinho. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim. Ele está se referindo aos dias dos juízes. E aí ele ora pelo povo de Deus, versículo 11. Sejam seus nobres como Oreb, como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba e como Zalmuna, que disseram, dos inimigos deles, né, dos príncipes dos inimigos deles, apoderemo-nos das habitações de Deus. Marque essa frase. É o que o Hamas quer. Que Israel saia da sua terra. Deus meu,
Aí ele começa a orar. Faze-os como folhas impelidas por um remoinho, como a palha ao léu do vento, como o fogo devora um bosque, e a chama abrasa os montes. Assim persegue-os com a tua tempestade, e amedronta-os com o teu vendaval. Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busque o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente. Perturbem-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Seja esta oração a oração hoje a favor de Israel. E também nós estamos acompanhando essa mesma guerra aqui no Brasil. Se lá é físico, aqui é espiritual. Os pastores estão sendo medidos e avaliados nas redes sociais, o que falam, o que dizem. E o politicamente correto está combatendo o povo de Deus. Mas eu quero encaminhá-los para duas passagens maravilhosas. Uma está em Amós. Abra sua Bíblia em Amós, fica depois do livro de Oséias, Joel, Amós, logo após Daniel. No capítulo 8, ele traz uma palavra profética de que eles voltariam para a sua terra. No versículo 14 e 15 do capítulo 9, versículo 14 e 15, nós temos uma promessa de que eles não vão sair da terra deles. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão fruto. Marque aí, queridos, vinhos, pomares. Israel hoje exporta flores, é como se fosse Olambra, exporta flores para a Europa. Você viaja por Israel do Egito, subindo para Jerusalém, passando pela rodovia, vendo o Mar Morto à sua direita, à sua esquerda, só plantação de tamareiras, e laranjas, e figos, e damascos. E um processo que eles criaram alguns anos atrás, que o Paulo da Débora me emprestou até o livro dele, deixei com o pastor Felipe, de um método que eles criaram há muitos anos atrás, de dessalinizar, tirar o sal da água do Mar Morto, para que essa água seja água saudável para beber e usar para uso doméstico. Aí você vê, eu já tinha visto isso há 25 anos atrás, a água caindo gota a gota nas plantações de laranjas, de damasco, de tâmaras, de flores. Gota a gota, a água saindo do Mar Morto, dessalinizada e encaminhada. E essas técnicas hoje chegaram, sabe aonde? No Nordeste do Brasil. Onde hoje tem Petrolina, Juazeiro, que exportam vinhos, uvas, com as técnicas que Israel estabeleceu nas décadas de 90 e no início dos anos 2000. E hoje, em pleno sertão e agreste do Nordeste, não é Gramado, não é Rio Grande do Sul, não é Santa Catarina, o Brasil está vendendo uvas, vinho e suco de uva para o mundo inteiro, saindo do Nordeste. Aleluia. O irmão está falando, o Nordeste é chique. Eu lembrei da música, Juazeiro, Petrolina, Petrolina, Juazeiro. Pois bem, queridos, veja o versículo 15. Plantá-los-ei na sua terra. Leiam agora. E dessa terra que lhes dei, já não, leiam, serão arrancados, diz o Senhor. Quem foi que disse? Então eles não serão arrancados jamais pelo Hamas. Eles perderam vidas, civis e militares morreram, mas tirar os judeus da terra, eu finalizo com Jeremias 31. Enquanto existirem sol, enquanto existir a lua, enquanto existir as estrelas, eu deixarei Israel sobre a terra. Ninguém vai apagar Israel. E Zacarias 14 é o apocalipse do Velho Testamento judaico. Zacarias 14 diz que quando ele vier, Jesus, ele vai perguntar às nações, por que vocês dividiram a minha terra? Dividir, porque eles querem fazer duas nações. Você já pensou, irmãos, Brasília ser a capital do Brasil e da Argentina? Tem cabimento? Você já pensou
2 estados funcionarem no mesmo território? Não existe isso. E o grande problema, a dona ONU tem muita culpa. Foi ela que mandou todas as embaixadas do mundo inteiro tirarem as embaixadas de Israel em 1980 da cidade de Jerusalém e levá-las para Tel Aviv. E em 1980 a ONU disse que Jerusalém não é a capital de Israel, a capital de Israel é Tel Aviv. Tel Aviv nem existia durante todo o Velho Testamento e nem mesmo durante 1900 anos. Se você entrar no Google agora e colocar nascimento de Tel Aviv, você vai ver que o que hoje é a grande cidade de Tel Aviv era um deserto. E hoje é a capital de Israel. Mas os judeus dizem, ela é a capital eterna, indivisível, a cidade de Jerusalém sempre será a capital de Israel. Até o Ricardo Mariotti brincou comigo quando eu falei aqui no estudo de Israel das crianças. Eu disse, eles vão pegar o aeroporto de Jerusalém. Eu digo, o aeroporto de Jerusalém não tem. Só tem Tel Aviv. Ele disse, não, mas a capital de Israel é Jerusalém. Mas o capítulo 31 de Jeremias vai nos dizer essa bendita profecia que nos traz ânimo, que nos traz esperança e que leva a também você lembrar que Deus tem uma aliança com você, que Ele prometeu, que Ele fez uma aliança com a casa de Judá, dizendo que jamais, enquanto existirem esses elementos e as leis da natureza, jamais Israel deixará de existir. 31. Vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Versículo 35. Assim diz o Senhor que dá o sol, 35, para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se, é uma condição, se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus, vou chamar o Chagas, professor aqui da Unicamp, para dizer para mim, dá para mim as medidas na física do universo. Você tem a medida? Não tem. Você tem a medida dos fundamentos da terra? Você não tem. Versículo 37 diz, se lá em cima e sondados os fundamentos da terra, cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Como ele só usou o se, não tem como deixar de existir as leis fixas da natureza e da terra, e não tem como medir o universo. E como não tem, eu quero terminar dizendo, Israel nunca deixará de existir. E finalizo ainda mais dizendo, se Israel não vai deixar de existir, o físico, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Você vai ficar de pé e dar uma salva de palmas para Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Glória a Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós queremos te pedir perdão pela nossa ignorância, pela nossa insensatez e as nossas distrações e as perdas de tempo com coisas tão fúteis, quando o mundo está de ponta cabeça. Nós queremos te pedir perdão pela apostasia da igreja, pelo esfriamento espiritual, pela falta de compaixão, de amor pelos pecadores, pelos perdidos, pela falta de serviço, pela negligência, pela omissão com os dons e talentos recebidos de ti. Pedimos-te perdão hoje, porque quando olhamos este cenário de Israel, rapidamente nós queremos saber o que está acontecendo. Mas o que está acontecendo com eles, também está acontecendo conosco. Satanás tem investido para solapar a tua igreja, para destruir a tua igreja, para desanimar e abater a tua igreja e levá-la a um esfriamento total. Faça soar essa palavra profética hoje de manhã. Torne essa palavra uma trombeta para despertar o nosso coração.
Torna esta palavra uma trombeta, um chofar para despertar a igreja brasileira, para despertar Israel, que é tempo de buscar ao Senhor. Que Israel não queira se defender na sua própria força. Dá sabedoria ao primeiro-ministro de Israel, ao ministro da defesa de Israel, para que eles apenas usem de medidas que devem ser usadas, mas que não se excedam. Assim também como nós, igreja, possamos ter o equilíbrio, a prudência de agirmos com cautela nesses dias maus. Que o Senhor nos dê a graça de não sermos arrancados jamais da nossa posição espiritual em Cristo. E ao mesmo tempo, que o Senhor não deixe teu povo judeu ser arrancado daquela terra. Eles não te conhecem ainda, Senhor, igual a nós na ignorância. Nós éramos ignorantes, os piores pecadores. Mas o Senhor nos alcançou. E Romanos capítulo 11 diz que nos últimos dias o Senhor vai usar de misericórdia para com eles e vai se revelar a eles. Nós aprendemos hoje de manhã, até que se reconheçam culpados. Assim como nós, diante do desespero, nos voltamos para Ti. Que Israel, nesse tempo tão difícil de aperto, de mulheres israelenses, crianças judias, turistas, civis que foram sequestrados pelos terroristas do Hamas, que nesta manhã eles sejam libertos e livres e devolvidos às suas casas e às autoridades israelenses. Nós oramos para que eles voltem para a sua terra. Para que eles voltem para a sua terra. E mais do que voltarem, que se cumpra Oséias. E quando eles se sentirem culpados, cedo me buscarão. E cedo cantarão dizendo, vinde e voltemos ao Senhor. Que nos tempos de angústia, conforme Jeremias 30 disse, que Israel enfrentará uma grande angústia. Sejam tempos em que a nação de Israel, o Brasil, a minha família, os nossos amigos, os nossos vizinhos, em tempos angustiosos, angustiantes, se voltem para Ti. Que o amor de Deus, a graça bendita de Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos. E que no meio desses abalos, o bálsamo, o refrigério, venha sobre a igreja, Israel de Deus, e sobre Israel físico. A terra de Israel. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Uma boa semana, bom domingo. Hoje à noite estaremos aqui. Deus abençoe.